A névoa densa envolvia as muralhas do castelo de Eldória como um sudário eterno, tecida pelos ventos frios que desceram das montanhas negras ao norte. Era uma construção gótica, erguida séculos atrás por mãos esquecidas, com torres que se erguiam como garras contra o céu chuvoso. As pedras cinzentas, cobertas de musgo e era retorcida, sussurravam segredos de uma era em que humanos e criaturas da noite forjavam tratados frágeis, selados com sangue e maldições. No vilarejo aos pés da colina, os camponeses contavam histórias sobre o lobo alfa que reinava ali, um ser imortal, cujos olhos dourados devoravam almas. Mas Clara, a viúva pobre, não acreditava em contos. Ela só acreditava na fome que roía seu estômago e nas dívidas que a sufocavam. Clara tinha 32 anos, mas o peso da vida a fazia parecer mais velha. Seu marido, um ferreiro brutal, a deixara viúva há 2 invernos, após uma briga que terminou com ele caindo de uma escada embriagado. Não houvera lágrimas no funeral, apenas alívio misturado à culpa. Ele a espancara por anos, chamando-a de inútil, de corpo fraco e alma vazia. "Você não vale nem o pão que come", gritava, enquanto seus punhos marcavam sua pele pálida. Agora, sozinha em uma cabana caindo aos pedaços, Clara limpava o castelo à meia-noite para ganhar uns trocados. O mordomo, um homem encurvado chamado Tomás, a contratara em segredo, pois o alfa raramente permitia estranhos nas dependências reais. "Trabalhe quando o sol se põe", dissera ele com um tremor na voz, "e nunca olhe para as sombras." Naquela noite, o vento uivava como um lobo faminto, carregando o cheiro de terra molhada e pinheiros distantes. Clara subiu a trilha íngreme com seu balde e esfregão, o vestido cinza colado ao corpo pelo orvalho. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desleixado, escapavam em fios úmidos sobre o rosto marcado por sardas e cicatrizes sutis. Ela era magra, com curvas suaves que o tempo e a miséria haviam suavizado, mas seus olhos verdes carregavam uma faísca de determinação teimosa. "Só mais uma noite", murmurou para si mesma, enquanto empurrava o portão enferrujado. O castelo se erguia imponente, suas janelas como olhos vazios, e o salão principal ecoava com o gotejar distante da chuva. Ela começou pelo grande salão, onde tapeçarias antigas pendiam das paredes, retratando caçadas sob luas cheias e figuras lupinas entrelaçadas com humanos. O ar era frio, impregnado de um aroma almiscarado que ela atribuía ao mofo. Com um pano úmido, limpou as mesas de carvalho entalhado, removendo poeira que parecia acumular-se magicamente durante o dia. Seus pensamentos vagavam para o passado, as noites em que se encolhia na cama, temendo o toque do marido, sentindo-se indigna de qualquer afeto. "Por que eu?" sussurrava para o espelho rachado em sua cabana, vendo apenas uma mulher quebrada, um corpo que ninguém desejaria. O vilarejo a evitava. As fofoqueiras diziam que ela trouxera má sorte, uma viúva amaldiçoada por não gerar filhos. Mas Clara persistia, limpando como se pudesse esfregar para longe sua própria dor. Enquanto esfregava o chão de pedra, um calafrio subiu por sua espinha. Não era o frio. Era algo mais primal, como se o ar se movesse com uma respiração invisível. Ela ergueu o olhar para as sombras alongadas das colunas, mas nada viu. "Boba!" repreendeu-se voltando ao trabalho. Subiu as escadas em espiral para o corredor dos quartos, onde velas tremeluziam em candelabros de ferro forjado em forma de garras. O quarto do alfa era o último, uma porta maciça de carvalho escuro, gravada com runas que pareciam pulsar fracamente à luz fraca. Tomás a avisara para não entrar ali, mas a poeira se acumulava nos umbrais e ela precisava do pagamento extra. Com o coração acelerado, Clara abriu a porta apenas o suficiente para passar. O quarto era vasto, dominado por uma cama com dossel de veludo negro e uma lareira extinta que ainda emanava um calor residual. Estantes abarrotadas de tomos antigos alinhavam as paredes, cheirando a couro e ervas secas. No centro, um espelho alto de prata polida refletia a sala, e por um instante Clara viu seu reflexo. Olhos cansados, lábios rachados,
um corpo que se curvava sob o peso invisível da solidão. Você é invisível, pensou, sentindo uma pontada de autopiedade. Mas então, algo no espelho chamou sua atenção. Uma sombra fugidia como um vulto alto e musculoso, pairando atrás dela. Ela girou nos calcanhares, o balde caindo com um estrondo. O quarto estava vazio. Deve ser o cansaço, murmurou. Mas seu pulso martelava. Começou a limpar a cômoda, onde um medalhão de prata jazia semiaberto, revelando um retrato desbotado de uma mulher com traços ferozes, olhos lupinos. Ao tocá-lo, um formigamento subiu por seus dedos, como se o metal carregasse memórias antigas. Vislumbres de florestas escuras, uivos sob a lua, um pacto de sangue que unia humanos e lobos. Clara recuou sacudindo a mão. Essas histórias tolas, disse em voz alta, mas sua voz ecoou fraca. Do lado de fora da janela em arco, nas profundezas da floresta que circundava o castelo, ele observava. O alfa-lobisomem, conhecido como Darius, era uma lenda viva. Alto, com ombros largos e músculos forjados em batalhas ancestrais. Sua pelagem negra se fundia às sombras quando se transformava. Seus olhos, de um âmbar flamejante, fixavam-se nela há semanas. Desde a primeira noite em que a vira subir a trilha, carregando sua determinação frágil como uma armadura rachada, algo nele despertara. Não era piedade, era fome. Uma fome por sua vulnerabilidade, por quebrar as barreiras que ela erguia. Como alfa do clã Eldor, ele governava uma corte de imortais, amaldiçoados por um tratado antigo que exigia tributos humanos para manter a paz. Mas Clara não era um tributo. Ela era um enigma, uma humana que limpava seu domínio sem medo aparente, ignorando os sussurros da noite. Darius inalou o ar, captando seu cheiro. Lavanda misturada a suor e tristeza. Seus instintos lupinos rugiam, urgiando-o a se aproximar, a marcar o que via como seu. Mas ele esperava, como sempre fazia. A maldição de sua linhagem o prendia, imortal mas solitário, assombrado por visões de amantes perdidas em guerras entre espécies. Ele vira em Clara um eco de sua própria dor, rejeição, o medo de ser monstruoso. Ela não sabe, pensou, suas garras cravando na terra úmida. Mas em breve saberá. Clara terminou a limpeza, fechando a porta com um suspiro aliviado. Ao descer as escadas, o vento mudou, trazendo um uivo distante que ecoou pelas montanhas. Ela parou, o coração disparado. Por um segundo, sentiu olhos sobre si. Quentes, predatórios, cheios de uma promessa sombria. Sacudiu a cabeça e continuou, alheia ao fato de que, naquela meia-noite, o Alfa havia decidido. Ela seria sua salvação, ou sua ruína. A névoa da madrugada se adensava ao redor da cabana de Clara, um casebre miserável encravado na borda do vilarejo, onde o telhado de palha gotejava como lágrimas incessantes. Ela tropeçou pela trilha descendente, o balde vazio balançando em sua mão calejada, o corpo exausto protestando a cada passo. O uivo que ouvira ecoava em sua mente, um som que não era de lobo comum, era gutural, carregado de uma fome que arrepiava sua pele. Só imaginação, repetiu para si mesma, mas o ar parecia mais pesado, impregnado de um cheiro selvagem, como peles úmidas e terra remexida. Ao chegar em casa, trancou a porta com o trinco enferrujado e acendeu uma vela solitária. Sua chama dançando sombras alongadas nas paredes de barro. Sentou-se à mesa tosca, as mãos tremendo enquanto contava as moedas que Tomás lhe dera. Poucas, mas suficientes para comprar pão e lenha por mais uma semana. Seus pensamentos voltaram ao quarto do Alfa, ao medalhão que a tocara como uma memória viva. Por que aquilo a perturbava tanto? Ela não era dada a superstições. A vida real já era maldição suficiente. Lembrou-se da primeira surra do marido, anos atrás, quando ele a arrastara pelos cabelos por queimar o ensopado. Você é nada, Clara. Uma casca vazia, sem ventre fértil, sem graça para homem nenhum. As palavras se cravavam como espinhos, alimentando a dúvida que a corroía. Por que alguém a desejaria? Seu corpo, marcado por hematomas desbotados e curvas que o tempo tornara suaves demais,
era um lembrete constante de sua inadequação. No espelho rachado da cabana, via apenas uma mulher invisível, condenada à solidão. Mas naquela noite, no castelo, sentira algo novo. Uma presença que a fazia se sentir vista, não como uma serva, mas como presa valiosa. O dia passou em um borrão de tarefas no vilarejo. Lavar roupas no riacho gelado, onde as fofoqueiras cochichavam sobre a viúva assombrada. Uma delas, Marta, a encostara contra uma rocha, os olhos estreitos de malícia. Cuidado com o castelo, Clara. Dizem que o lobo alfa devora almas de mulheres como você, solitárias, sem proteção. Ele observa da floresta, esperando o momento. Clara rira, forçando uma bravata, mas o medo se instalara como uma raiz. À noite, quando o sol mergulhou atrás das montanhas, ela subiu novamente a trilha, o coração apertado. A chuva fina começara, transformando o caminho em lama escorregadia, e o vento carregava o aroma de pinheiros e algo mais primal, como sangue fresco. O castelo parecia mais vivo naquela meia-noite, as torres se erguendo como sentinelas sob o céu tormentoso. Clara entrou pelo portão lateral, o eco de seus passos abafado pelo tapete de folhas úmidas. Começou pelo salão de banquetes, onde mesas longas de carvalho exibiam talheres de prata polida, intocados a eras. Enquanto limpava os candelabros, cujos suportes em forma de presas lupinas brilhavam à luz das tochas, um ruído a fez congelar. Um arranhar sutil, como garras contra pedra, vindo do corredor adjacente. "Ratos", murmurou, mas sua voz saiu fraca, ecoando no vazio. Prosseguiu, esfregando o chão com vigor, o suor misturando-se à chuva em sua testa. Seus músculos doíam, mas o trabalho a ancorava, afastando os fantasmas do passado. Subiu para os aposentos superiores, o ar mais denso ali, carregado de um calor inexplicável. A porta do quarto do Alfa estava entreaberta, como se convidasse. Hesitante, ela empurrou-a, o rangido das dobradiças ecoando como um aviso. O quarto parecia alterado. A lareira agora crepitava com chamas baixas, lançando um brilho avermelhado sobre as tapeçarias que retratavam rituais antigos, humanos ajoelhados perante lobos imponentes, selando pactos com gotas de sangue. O medalhão na cômoda estava fechado, mas ao lado uma taça de vinho tinto repousava, o líquido ainda fresco como se alguém tivesse bebido momentos antes. Clara aproximou-se, fascinada apesar do medo. O aroma era inebriante, uvas maduras misturadas a algo metálico, como ferro aquecido. Ao estender a mão para limpá-la, uma voz grave ressoou das sombras, baixa e rouca como um rosnado contido. "Não toque nisso." Ela girou, o pano caindo de suas mãos. No canto do quarto, semi-oculto pela cortina de veludo negro, erguia-se uma figura imensa. Darius, o Alfa, em sua forma humana, alto como uma torre, com cabelos negros caindo em ondas selvagens sobre ombros largos e olhos âmbar que perfuravam a alma. Sua camisa de linho aberta revelava um peito marcado por cicatrizes antigas, músculos tensos como cordas de arco. Ele não se movia, mas o ar ao seu redor vibrava com poder, um cheiro almiscarado envolvendo Clara como uma teia. Eu sinto muito." "Senhor", gaguejou ela, recuando até bater na cômoda. Seu coração martelava, uma mistura de terror e algo inexplicável, uma faísca de calor que subia por seu ventre. Ele era belo de um jeito feroz, como uma tempestade encarnada, e por um instante ela se viu imaginando o toque daqueles dedos longos, calejados por batalhas. Tomás disse para limpar tudo. Eu não quis invadir. Darius avançou um passo, as sombras dançando em seu rosto angular, onde uma barba rala acentuava a mandíbula forte. Seus olhos a devoravam, traçando as curvas de seu vestido úmido, colado à pele. "Você invade meu domínio toda noite, humana. Sem medo. Por quê?" Sua voz era um sussurro hipnótico, carregado de curiosidade e fome. Ele inalou profundamente, captando o cheiro dela, medo misturado a desejo reprimido, um perfume que despertava seu lobo interior. Clara engoliu em seco, as cicatrizes de seu passado queimando como feridas frescas.
Medo não paga as contas, Senhor. Eu só sobrevivo. Seus olhos verdes encontraram os dele, e por um segundo viu neles um reflexo de sua própria solidão. Um rei imortal, amaldiçoado por um tratado que o isolava, assombrado por visões de amantes sacrificadas em rituais de sangue para apaziguar as matilhas rivais. Dários estendeu a mão, tocando levemente o medalhão. Este pertenceu à minha rainha séculos atrás. Ela era como você, frágil, mas com fogo nas veias. O pacto que selamos com sangue a transformou, mas a perdeu para a guerra entre nossas espécies. Ela não fugiu. Em vez disso, sentiu uma conexão inexplicável, como se o toque dele no ar a ligasse a memórias antigas. Eu não sou rainha de ninguém, murmurou, mas sua voz tremia com uma vulnerabilidade que a envergonhava. Dários sorriu, um gesto predatório que revelava presas sutis. Ainda não. Mas o destino te trouxe aqui. Fique longe do vinho. Ele carrega a essência de lobo. Um gole, e você veria o que eu vejo em você. Antes que ela pudesse responder, um trovão ribombou, e o vento uivou pela janela aberta. Dários recuou para as sombras, seus olhos prometendo mais. Volte amanhã, Clara, e desta vez não fuja das sombras. Ela saiu correndo, o coração em chamas, alheia ao fato de que, ao tocá-la indiretamente através do ar, ele havia iniciado um laço, um fio de sangue e desejo que os uniria, ou os destruiria. Na floresta, seu lobo rugia, impaciente pela lua cheia que se aproximava. A chuva caía em lençóis cinzentos sobre as montanhas, transformando a trilha em um rio de lama que grudava nas saias de Clara como mãos pegajosas. Ela subira o caminho naquela meia-noite, com o estômago revirado, o eco da voz de Dários martelando em sua mente como um tambor ancestral. Volte amanhã, Clara. E desta vez, não fuja das sombras. Suas palavras haviam se enroscado em seu peito, uma mistura de ameaça e convite que a deixava sem fôlego. Na cabana, durante o dia, ela tentara se distrair com tarefas mundanas, remendando o vestido rasgado, fervendo ervas para acalmar os nervos, mas o cheiro almiscarado dele persistia em suas narinas, como se o ar do castelo a tivesse impregnado. Ele é um homem, não um monstro, repetira para si mesma no espelho rachado, mas seus olhos verdes traíam a dúvida, refletindo uma mulher que ansiava por ser vista, tocada, sem o peso da rejeição. O vilarejo fervilhava de sussurros naquela tarde. Marta e as outras lavadeiras a haviam cercado no riacho, os rostos enrugados pela malícia. Ouvi que você entrou no quarto do Alfa, sibilou Marta, torcendo uma camisa encharcada, como se quisesse torcer o pescoço de Clara. Ele te marcou? Dizem que os lobos cheiram a fraqueza e a devoram viva. Você, com seu corpo mole e sem herdeiros, é o tipo perfeito para o sacrifício. As palavras cortaram como facas, reabrindo feridas antigas. As surras do marido, as noites em que ele a chamava de vazia, indigna de amor ou filhos. Clara sentira o rubor subir ao rosto, uma vergonha ardente que a fazia querer se encolher. Vocês são tolas com suas lendas, retrucara a voz trêmula, mas ao se afastar, o medo se instalara como uma raiz podre. E se Marta tivesse razão? E se Dários a visse apenas como presa, um tributo para o tratado antigo que unia humanos e lobos com laços de sangue e submissão? Ao anoitecer, o céu se rasgara em trovões, e Clara hesitara na porta da cabana, o balde pesado em sua mão. Mas a fome e as moedas escassas a impeliram para cima. O castelo emergia da névoa como uma besta adormecida, suas torres cravadas no penhasco como presas, o musgo escorrendo pelas pedras como veias pulsantes. Ela entrou pelo portão lateral, o rangido ecoando como um lamento, e começou pelo salão de banquetes. As mesas de carvalho pareciam mais imponentes sob a luz tremeluzente das tochas, entalhadas com cenas de caçadas lupinas. Alfas erguidos sob luas cheias, humanos ajoelhados em rituais de sangue. Enquanto esfregava os suportes de candelabros, garras de ferro que pareciam vivas ao toque, um calafrio a invadiu. O ar estava mais quente, carregado de um aroma familiar. Pinheiros, terra úmida e algo selvagem,
como o hálito de um predador. Ela subiu as escadas em espiral, os degraus de pedra rangendo sob seus pés, o coração acelerado como o de uma lebre encurralada. A porta do quarto de Darius estava fechada dessa vez, mas uma fresta de luz dourada vazava por baixo, convidando como um sussurro. Clara hesitou, a mão no trinco, memórias do encontro anterior inundando-a, aqueles olhos âmbar devorando-a, o calor de sua presença fazendo sua pele formigar. Eu não pertenço aqui, pensou, mas empurrou a porta mesmo assim, o rangido cortando o silêncio como uma confissão. O quarto havia mudado. A lareira rugia com chamas altas, lançando sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias que pareciam se mover, figuras de lobos e humanos entrelaçados em danças rituais, seladas por gotas de sangue que brilhavam como rubis. O medalhão repousava aberto na cômoda, o retrato da rainha antiga, olhando para Clara com olhos que ecoavam os de Darius, ferozes, solitários. Ao lado, não havia taça de vinho, mas um livro antigo, suas páginas amareladas entreabertas em uma ilustração de um pacto. Uma mulher humana cortando a palma da mão, misturando sangue com o de um alfa sob uma lua cheia. Clara estendeu o pano para limpar a poeira, mas parou ao sentir um formigamento nos dedos, como se o ar carregasse eletricidade. Você voltou. A voz de Darius veio das sombras atrás da cama de dossel, grave e rouca, enviando um arrepio por sua espinha. Ele emergiu devagar, ainda em forma humana, mas com uma aura que o tornava maior. Camisa desabotoada revelando o peito largo marcado por cicatrizes que pareciam mapas de batalhas eternas, calças de couro coladas às coxas musculosas. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens, e os olhos âmbar fixavam-se nela com uma intensidade que a prendia no lugar. Eu disse para não fugir das sombras, mas você treme como uma folha. Clara recuou um passo, o balde batendo contra sua perna. Eu limpo para sobreviver, Senhor, não para invadir sua vida. Sua voz saiu fraca, mas havia uma faísca de desafio, nascida da raiva contra as fofoqueiras e contra si mesma. Ele se aproximou, devagar como um lobo circundando a presa, o cheiro dele, almiscarado com toques de fumaça e sangue, envolvendo-a como uma névoa. Sobreviver, repetiu ele, um sorriso sombrio curvando seus lábios, revelando o brilho sutil de presas. Você sobrevive sozinha há anos, humana, mas eu vejo sua dor, o marido que a quebrou, o vilarejo que a rejeita. Você se esconde atrás dessa determinação frágil, achando-se indigna, mas eu sinto o fogo em você, Clara, o mesmo que queimou em minha rainha antes do pacto. Ela engoliu em seco, o peito arfando, uma onda de calor subindo por seu corpo apesar do medo. Como ele sabia. Seus olhos traçavam as curvas dela, não com piedade, mas com fome, um desejo que a fazia se sentir viva, desejada pela primeira vez em anos. Você não me conhece, sussurrou, mas não recuou quando ele estendeu a mão, os dedos roçando levemente seu braço. O toque era elétrico, como um fio de sangue se conectando, e vislumbres invadiram sua mente. Florestas escuras, uivos sob a lua, um amor proibido selado por maldições antigas. Eu conheço o suficiente, murmurou Darius, sua respiração quente contra sua orelha. O tratado entre nossas espécies exige tributos, mas você desperta algo além. Um laço que começou ontem, quando o ar nos uniu. Sinta-o. Clara tentou se afastar, mas suas pernas fraquejaram, e ele a segurou pela cintura, os músculos firmes contra sua suavidade. O quarto girava, as chamas da lareira refletindo em seus olhos como estrelas caídas. Eu sou quebrada, confessou ela, a voz embargada por lágrimas não derramadas, as inseguranças do passado transbordando. Meu corpo, minha alma. Ninguém me quer inteira. Darius inclinou a cabeça, os lábios roçando sua têmpora, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Você é inteira para mim. Minha linhagem é amaldiçoada pela imortalidade solitária, guerras que levaram minha rainha. Mas em você vejo aceitação. Deixe-me mostrar. Antes que ela pudesse protestar,
Um uivo ecoou da floresta lá fora, agudo e urgente, seguido de batidas na porta distante. Servos do clã, alertando sobre intrusos no perímetro. Darius se endireitou, os olhos flamejando. "Fique aqui", ordenou. Mas Clara balançou a cabeça, o medo se misturando à determinação. "Não sou sua prisioneira." Ele hesitou, um traço de admiração em seu rosto, e saiu, deixando-a sozinha com o livro aberto. Curiosa, ela tocou a página e uma visão a invadiu. Sangue pingando de uma ferida, curando traumas antigos, transformando rejeição em poder. Quando ele retornou, minutos depois, suado e com um arranhão fresco no braço, o laço entre eles apertou. Uma promessa de proteção, desejo e perigos iminentes. A noite prosseguiu em tensão, com Darius contando fragmentos de sua maldição. O Alfa imortal, guardião de um artefato escondido nas masmorras, um tomo que guardava conhecimentos proibidos sobre uniões entre espécies. Clara limpava em silêncio, mas seus olhares se cruzavam, cheios de uma sensualidade crescente, toques acidentais que acendiam faíscas. Ao amanhecer, quando ela partiu, o vento uivava promessas de lua cheia e o coração de Clara batia com uma esperança perigosa. Talvez, nas sombras do castelo, ela encontrasse não ruína, mas redenção. A lua crescente pairava no céu como uma garra prateada, rasgando as nuvens que se acumulavam sobre as montanhas negras, enquanto a chuva fina persistia em um sussurro incessante contra as pedras do castelo. Clara desceu a trilha com passos hesitantes, o vestido colado à pele como uma segunda camada de dúvida, o toque fantasma dos dedos de Darius ainda queimando em sua cintura. "Eu sou inteira para mim", ecoavam suas palavras em sua mente, um bálsamo contra as feridas que o marido e o vilarejo haviam cavado. Mas o medo serpenteava em seu peito. E se fosse uma ilusão, um truque de lobo para caçar a presa? A cabana a esperava na escuridão, um refúgio precário onde ela se encolheu na cama estreita, o sono fragmentado por sonhos de olhos âmbar e uivos que chamavam seu nome. O dia seguinte amanheceu cinzento, o ar carregado de umidade que infiltrava os ossos. No vilarejo, a tensão era palpável. Os camponeses murmuravam sobre sombras na floresta, olhos lupinos avistados perto das cabanas. Marta e suas comparsas a esperavam no poço, os baldes tilintando como correntes. "Você cheira a castelo agora, viúva", cuspiu Marta, os olhos estreitos como lâminas. "O Alfa te tocou?" Ele marca as fracas para o ritual da lua cheia. Sangue humano para selar o tratado, ou você vira uma das feras dele? As palavras atingiram Clara como punhos antigos, reavivando a vergonha de seu corpo mole, de noites em que se sentia um vazio ambulante. "Vocês temem o que não entendem", rebateu ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos, mas ao se afastar com o balde cheio, o pavor se instalou. E se o laço que Darius mencionara fosse uma maldição, transformando-a em algo monstruoso? À meia-noite, o vento uivava mais forte, carregando o cheiro de ozônio e terra remexida, como se a floresta despertasse para a lua que inchava a cada noite. Clara subiu a trilha com o coração em fúria, o balde rangendo em sua pegada apertada. O castelo se erguia sombrio, suas torres envoltas em névoa que dançava como véus de fantasmas. Ela entrou pelo salão principal, onde as tapeçarias pareciam pulsar à luz das tochas, retratando alfas ancestrais, selando pactos com humanos, lâminas cortando palmas, sangue misturando-se em taças de prata, uniões que prometiam paz, mas colhiam guerras. Enquanto esfregava as mesas de carvalho, removendo poeira que se acumulava como memórias não ditas, um rugido baixo ecoou das profundezas do castelo, fazendo as chamas tremeluzirem. Subiu as escadas em espiral, os degraus frios sob seus pés descalços. Ela havia tirado os sapatos gastos para não sujar o chão, uma vulnerabilidade que a fazia se sentir exposta. A porta do quarto de Darius estava escancarada, convidando como uma boca faminta. O ar dentro era denso, aquecido pelas chamas da lareira que lambiam lenha crepitante, lançando sombras que se esticavam como garras nas paredes. O medalhão jazia na cômoda, aberto, e o livro antigo repousava ao lado,
suas páginas viradas para uma passagem sobre o laço de sangue. Um ritual onde o toque de um alfa despertava poderes adormecidos em humanos, curando traumas, mas exigindo sacrifício, a renúncia à mortalidade frágil. Você veio, apesar do medo. A voz de Darius veio da janela em arco, onde ele se recostava contra o parapeito de pedra, a silhueta imensa recortada contra a lua crescente. Seus cabelos negros ondulavam ao vento, e a camisa aberta revelava o peito largo, agora marcado por um arranhão fresco que sangrava levemente, um lembrete da intrusão noturna anterior. Seus olhos âmbar brilhavam com uma mistura de fadiga e desejo, traçando o corpo dela com uma intensidade que a fez corar. Eu sinto seu cheiro no ar, Clara. Medo, raiva e algo mais quente. Ela largou o balde com um baque, o coração disparado. O vilarejo fala de rituais, de sacrifícios. Você me quer para isso? Para selar seu tratado amaldiçoado? As palavras saíram afiadas, nascidas da dor acumulada, as surras que a faziam se odiar, a rejeição que a tornava invisível. Darius se virou devagar, aproximando-se com passos silenciosos, o chão parecendo ceder sob seu peso primal. O tratado é uma prisão antiga, murmurou ele, a voz rouca, como um rosnado contido. Séculos atrás, minha linhagem jurou proteger os humanos em troca de tributos voluntários. Mas guerras entre clãs e vilarejos romperam os laços. Minha rainha pagou com a vida, transformada pelo sangue, mas morta por preconceito. Eu observo você porque vejo nela fogo sob a cinza, uma alma que não se quebra. Clara recuou até a borda da cama de dossel, o veludo negro roçando suas pernas, mas ele parou a um braço de distância, respeitando o espaço enquanto o ar entre eles vibrava. Eu sou quebrada, confessou ela, a voz embargada, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Meu marido me chamava de vazia. O vilarejo me evita como praga. Meu corpo. Ele carrega marcas que ninguém quer ver. Darius estendeu a mão, hesitante, e quando ela não fugiu, seus dedos roçaram sua bochecha, limpando uma lágrima com uma ternura que contrastava sua força. O toque era fogo líquido, enviando vislumbres, memórias dele, solidão imortal em masmorras frias, o tomo escondido que guardava segredos de uniões verdadeiras, curando monstros através do amor. Suas marcas são medalhas, sussurrou ele, inclinando-se mais perto, o hálito quente contra sua pele. Eu carrego as minhas, imortal, mas preso a uma maldição que me faz temer o toque. O laço que começou entre nós é sutil magia, sangue chamando sangue. Sinta. Ele guiou a mão dela ao seu peito, sobre o arranhão, e um formigamento subiu por seus dedos, curando a ferida devagar, como se sua vulnerabilidade invocasse poder. Clara arfou, o calor se espalhando por seu corpo, despertando desejos há muito enterrados, o anseio por ser abraçada sem dor, por pertencer sem ser possuída. Antes que pudesse se afastar, um estrondo ecoou do corredor. Batidas urgentes na porta principal do castelo. Vozes humanas gritando acusações. Monstro, devolva nossa gente! Era o vilarejo, armado com tochas e forcados, liderados por Marta e outros, inflamados por rumores de que o Alfa raptava mulheres. Darius rosnou, os olhos flamejando, seu corpo tenso se transformando parcialmente, presas alongando, garras surgindo. Fique aqui, ordenou. Mas Clara se ergueu, o fogo nele acendendo o dela. Não sem mim. Se sou parte disso, enfrento junto. Ele hesitou, admiração misturada à preocupação, e eles desceram juntos. No salão, através das janelas, a multidão rugia sob a chuva, tochas chamejando como olhos de ódio. Darius abriu o portão, sua forma imponente silenciando os gritos por um instante. O tratado persiste, trovejou ele, a voz ecoando como trovão. Nenhum de vocês foi tomado, mas o preconceito os cega. Marta apontou para Clara, que se posicionara ao lado dele. Ela é a traidora, marcada pelo lobo. Clara avançou, o coração martelando, mas a voz firme. Eu escolho o que vejo.
Vocês me rejeitaram por fraqueza, ele me vê inteira. O laço pulsou, uma aura sutil emanando dela, fazendo as tochas vacilarem. A multidão recuou murmurando e Marta fugiu na lama. Darius fechou o portão, virando-se para Clara com olhos cheios de uma promessa profunda. Você é mais do que humana agora. O laço desperta seu poder, ancestral, ligado à natureza que nos une. Eles retornaram ao quarto, o ar carregado de tensão sensual, toques agora intencionais, sua mão em sua nuca, os lábios roçando os dela em um beijo hesitante, cheio de fome reprimida e cura. Mas fora, a floresta uivava, alertando de rivais clãs se aproximando com a lua cheia, e o tomo nas masmorras sussurrava perigos maiores. Um ritual que exigiria escolha, mortalidade ou imortalidade, amor ou sacrifício. Clara se aninhou contra ele, o corpo tremendo não de medo, mas de uma aceitação crescente, enquanto a noite tecia seu destino em fios de sangue e desejo. A lua crescente se transformara em um disco quase pleno, banhando as montanhas em prata fria, enquanto a névoa se erguia da floresta como dedos espectrais, tecendo uma cortina ao redor do castelo de Eldória. Clara permanecia no quarto de Darius, o corpo ainda trêmulo do beijo que os unira, um toque hesitante que se tornara voraz, lábios famintos devorando anos de solidão, o gosto dele como ferro e mel selvagem. Seus dedos traçavam as cicatrizes em seu peito, não com repulsa, mas com uma curiosidade reverente, enquanto o calor do laço de sangue pulsava entre eles, curando feridas invisíveis. Eu nunca me senti assim, murmurou ela contra sua pele, a voz rouca de emoção, o vestido úmido da chuva colado às curvas que outrora odiava. Darius a apertou mais contra si, seu rosnado baixo vibrando em seu peito largo, os olhos âmbar flamejando com uma possessividade que a aterrorizava e excitava. Você desperta o que eu enterrei há séculos, confessou ele, a mão calejada deslizando por suas costas, traçando a linha da espinha como se mapeasse um território sagrado. O quarto parecia menor agora, as chamas da lareira dançando sombras nas tapeçarias, que retratavam uniões ancestrais, humanos e lobos entrelaçados em rituais de sangue, selos de paz que frequentemente viravam maldições. O medalhão na cômoda brilhava fracamente, como se aprovasse o laço crescente, e o livro antigo jazia aberto, suas páginas sussurrando sobre o ritual da lua cheia. Uma barganha onde o Alfa oferecia imortalidade em troca de lealdade eterna, mas ao custo de memórias humanas, transformando o amado em algo híbrido, nem lobo, nem mortal. Darius se afastou ligeiramente, o rosto angular tenso sob a luz prateada que vazava pela janela. A lua cheia chega em 2 noites. Os clãs rivais sentem o laço. Eles virão para romper o tratado, usando você como isca. Clara recuou, o fogo do beijo se extinguindo em um frio súbito, as inseguranças ressurgindo como fantasmas. E se eu for só uma fraqueza para você? O vilarejo me vê como traidora, e agora clãs de lobos me querem morta. Meu corpo. Ele não aguenta isso. Lágrimas quentes brotaram, ecoando as noites em que se encolhia na cabana, sentindo-se indigna, um recipiente vazio marcado por punhos cruéis. Darius pegou sua mão, guiando-a ao tomo, onde ilustrações mostravam uma mulher como ela, vulnerável, mas renascendo em poder através do sangue compartilhado. Você não é fraqueza, é a chave para quebrar a maldição. Minha rainha recusou o ritual por medo da perda e morreu nas garras dos rivais. Eu não a perderei para o mesmo destino. O ar se adensou com o cheiro de chuva e pinheiros, e um uivo distante ecoou da floresta, agudo e desafiador, fazendo as chamas da lareira vacilarem. Darius se ergueu, os músculos tensos sob a camisa aberta, transformando-se parcialmente, presas alongando, olhos reluzindo como brasas. Eles testam as defesas. Fique aqui. Tomás trancará as portas. Mas Clara se levantou, o laço pulsando em suas veias como uma força viva, despertando uma coragem que ela desconhecia. Não sem lutar ao seu lado. Se sou parte disso, enfrento o monstro que carrego dentro. Ele hesitou, um traço de orgulho suavizando sua expressão feroz, e assentiu.
levando-a pelas escadas em espiral até as masmorras ocultas sob o castelo. As masmorras eram um labirinto de pedra úmida, iluminado por tochas que projetavam sombras alongadas nas paredes cravejadas de runas antigas, símbolos de pactos lupinos que brilhavam com magia sutil, veias de luz que respondiam ao toque do alfa. O ar era frio, carregado de umidade e o eco distante de goteiras como lágrimas da terra. No centro, sobre um pedestal de obsidiana, repousava o artefato. Um tomo encadernado em couro de lobo ancestral, suas páginas seladas por um fecho de prata em forma de garra. Darius o abriu com reverência, revelando textos em uma língua esquecida, ilustrações de rituais onde sangue humano e lupino se misturavam, despertando poderes da natureza. Cura de traumas, visões de memórias coletivas, mas também o risco de loucura se o laço fosse forçado. Ensinamentos proibidos, explicou ele, a voz baixa enquanto traçava uma runa que faiscou ao seu dedo. Este tomo guarda o segredo para dissolver o Tratado Sem Guerra, uma união voluntária que une clãs. Mas os rivais, liderados pelo Alpha Thorn, um traidor de pelagem cinzenta e coração de pedra, querem o poder para si. Ele cheira o laço em você e virá na lua cheia para reivindicá-la como tributo. Clara tocou a página, e uma visão a invadiu. Ela mesma sob a lua, cortando a palma, o sangue se entrelaçando com o de Darius em um círculo de pedras na floresta, curando não só feridas físicas, mas as da alma. A rejeição do marido se dissolvendo em aceitação, o medo de monstros virando abraço. Mas a visão escureceu com garras cinzentas rasgando a cena. Thorn rindo enquanto separava os amantes. O tremor em suas mãos era palpável, mas o toque de Darius a ancorou, sua mão grande envolvendo a dela com uma gentileza que contrastava sua força primal. Eu temo perder você para isso, admitiu ele, os olhos âmbar suavizando pela primeira vez, revelando a vulnerabilidade de um imortal solitário. A imortalidade é uma prisão. Eu vi amantes virarem sombras de si mesmas, presas ao ciclo de caçadas eternas. Clara se aproximou, o corpo pressionando contra o dele no frio da masmorra, sentindo o calor lupino irradiar como uma lareira viva. E a mortalidade é uma corrente para mim, fome, dor, invisibilidade. Mas com você, sinto pertencimento. Seus lábios se encontraram novamente, mais urgentes, o beijo se aprofundando em um emaranhado de línguas e respirações ofegantes, mãos explorando curvas e músculos com uma sensualidade que acendia faíscas no ar úmido. O laço respondeu, uma onda de energia sutil os envolvendo, fazendo as runas nas paredes pulsarem em sincronia com seus corações. Um rugido ecoou das profundezas da floresta, interrompendo o momento, seguido de batidas violentas nas muralhas externas, os rivais testando as barreiras, uivos coordenados que faziam o chão tremer. Darius se separou, rosnando, sua forma se alongando em sombras lupinas. Eles avançam. Prepare-se. O confronto começa. Clara assentiu pegando uma adaga cerimonial do pedestal, sua lâmina gravada com símbolos de proteção, o metal frio contra sua palma suada. Eles subiram correndo, emergindo no salão principal onde Tomás e um punhado de servos lupinos se posicionavam, olhos reluzindo na penumbra. A chuva martelava as janelas em arco, transformando o mundo lá fora em um caos de água e trovões, enquanto sombras cinzentas se moviam na névoa além das muralhas. Darius abriu o portão com um gesto, sua silhueta imponente silenciando os uivos por um instante. Thorn emergiu da floresta, um alfa esguio de pelagem cinzenta mesclada, flanqueado por meia dúzia de lobos, seus olhos amarelos flamejando com malícia. O tratado acaba esta noite, Darius, rosnou ele, a voz gutural ecoando como cascalho. A humana é o preço pela paz que você falhou em manter. Entregue-a ou o vilarejo queima. Clara se posicionou ao lado de Darius, a adaga firme em sua mão, o laço a enchendo de uma força inesperada, vislumbres de ancestrais humanos que forjaram pactos, curando divisões com coragem. Eu não sou prêmio para ninguém, gritou ela, a voz cortando a chuva, surpreendendo até Thorn. O alfa rival riu, um som áspero, e avançou, garras cravando na terra lamacenta.
A batalha irrompeu em um borrão de presas e sombras. Darius se transformou plenamente. Uma besta negra colossal, colidindo com Thorn em um emaranhado de pelagem e sangue, uivos misturando-se aos trovões. Clara lutou ao lado, a adaga traçando arcos guiados pelo laço, ferindo um lobo menor que saltou sobre ela, o corte queimando com magia sutil. O sangue dela pingou na pedra, e o tomo nas masmorras respondeu distante, uma onda de energia subindo pelas escadas, curando um arranhão em seu braço enquanto ela bloqueava outro ataque. Mas Thorn era astuto. Ele separou Darius com um golpe traiçoeiro, virando-se para Clara com presas à mostra. Você cheira a fraqueza humana. Junte-se a nós, ou morra como as outras. Darius rugiu, lançando-se de volta, as presas rasgando o flanco de Thorn, que recuou uivando, ordenando a retirada para a floresta. A névoa engoliu os rivais, deixando o castelo em silêncio tenso, marcado por sangue e chuva. Darius, ofegante em forma humana, abraçou Clara, seus corpos sujos e feridos se entrelaçando no salão. Você lutou como uma de nós, murmurou ele, beijando sua testa machucada. Mas nos olhos dela o dilema ardia. O ritual da lua cheia exigia escolha agora. Abraçar a imortalidade e o laço eterno, ou romper tudo para preservar sua humanidade frágil. Fora, a lua inchava, prometendo revelações sangrentas, enquanto o vilarejo, atraído pelo barulho, se aproximava com tochas, o preconceito inflamado pela batalha noturna. A lua cheia se erguia no céu como um olho implacável, banhando o castelo de Eldória em uma luz prateada, que transformava as pedras cinzentas em veias pulsantes de prata. A névoa da floresta se adensava, carregada de uivos distantes, e o cheiro metálico de sangue fresco da batalha recente, enquanto a chuva fina persistia, misturando-se às gotas de suor e feridas nos corpos exaustos de Darius e Clara. Eles estavam no salão principal, o ar ainda vibrando com o eco dos rugidos, as tapeçarias nas paredes tremendo como se as figuras ancestrais aprovassem o caos. Clara apertava a adaga cerimonial contra o peito, o metal frio contrastando com o calor do laço que latejava em suas veias. Uma presença viva que a fazia se sentir mais forte, mas também aterrorizada pela escolha iminente. Darius, de volta à forma humana, ofegava contra ela, seus braços musculosos envolvendo sua cintura, como uma âncora em meio à tempestade. Seus olhos âmbar, ainda flamejantes de fúria residual, suavizavam ao fitá-la, traçando as linhas de fadiga em seu rosto sardento. Você foi feroz lá fora, murmurou ele, a voz rouca e baixa, como um rosnado afetuoso, enquanto seus dedos limpavam uma mancha de sangue de sua bochecha. Mas o verdadeiro teste vem agora. A lua chama o ritual, e os rivais não recuarão. Clara tremeu, não pelo frio que infiltrava pelas janelas em arco, mas pelo peso de suas inseguranças ressurgindo. O eco das surras do marido, as zombarias do vilarejo sobre seu corpo vazio, a dúvida de que merecia esse laço eterno. E se eu escolher errado? Se a imortalidade me transformar em monstro, como você teme? Antes que ele pudesse responder, um clamor cresceu além das muralhas. O vilarejo chegava, tochas chamejando na escuridão como estrelas caídas, liderados por Marta e uma multidão armada com forcados e machados enferrujados. Gritos ecoavam pela noite. Monstro! Traidora! Inflamados pelos rumores da batalha, vendo em Clara a culpada pela fúria lupina. Darius rosnou, seu corpo tenso se erguendo como uma muralha, mas ela apertou sua mão, o laço pulsando com uma determinação nova. Deixe-me falar. Eles me rejeitaram como fraca. Agora mostro que sou mais. Ele hesitou, o orgulho misturado à preocupação em seu rosto angular, mas assentiu, abrindo o portão com um gesto que fez as dobradiças rangerem como ossos velhos. A multidão parou na trilha lamacenta, a chuva apagando algumas tochas, mas os olhos deles ardiam de preconceito antigo. O tratado esquecido, transformado em lenda de horrores. Marta avançou, apontando um dedo ossudo para Clara. Você se deitou com a besta? Seu corpo sujo atraiu a maldição sobre nós todos. Volte, ou queime com ele. As palavras cortaram como facas, reabrindo as feridas de Clara, as noites em que se via no espelho rachado como indigna.
um recipiente quebrado sem valor. Mas o laço a ancorou, e ela ergueu a voz, firme apesar do tremor. Vocês me chamaram de vazia, de praga, por anos. Eu limpei suas sombras sem reclamar, mas o Alfa me viu, inteira, com fogo que vocês ignoraram. O tratado não é maldição, é ponte. Se nos atacarem, o sangue de todos manchará essa terra. Um murmúrio se espalhou, alguns recuando, mas Marta cuspiu na lama, inflamando os mais radicais. Forcados se ergueram e o caos irrompeu. Pedras voando contra as muralhas, servos lupinos uivando das torres. Darius se transformou parcialmente, garra surgindo para defender o portão. Mas Thorn e seus rivais emergiram da floresta então, pelagens cinzentas reluzindo sob a lua, uivos coordenados, se unindo ao tumulto humano. Aproveitem a fraqueza dela, rosnou Thorn, sua forma esguia saltando para o centro da multidão, manipulando o pânico para romper as defesas. A batalha recomeçou em fúria, lobos colidindo com humanos e servos, presas rasgando carne, gritos misturando-se aos trovões. Clara correu para o centro do salão, guiada pelo laço até as escadas que levavam às masmorras, o tomo chamando como um coração pulsante. Lá embaixo, o ar era opressivo, as runas nas paredes brilhando intensamente sob a influência da lua, projetando luzes dançantes no pedestal de obsidiana. Ela abriu o tomo com mãos trêmulas, as páginas virando sozinhas para o ritual final. Um círculo de sangue sob a lua, onde humano e alfa se uniam voluntariamente, dissolvendo maldições antigas e curando divisões. Não sacrifício, mas escolha, leu em voz alta, sentindo o poder ancestral despertar em seu sangue. Vislumbres de mulheres como ela, rejeitadas mas renascidas em uniões que forjavam paz. Acima, o barulho era ensurdecedor. Darius rugia, enfrentando Thorn em um duelo brutal, presas e garras traçando arcos sangrentos na lama. Um lobo rival saltou para Clara quando ela emergiu das masmorras, carregando o tomo aberto, mas ela o repeliu com a adaga, o laço guiando o golpe, o corte faiscando com magia que o fez recuar uivando. "Parem!" gritou ela para a multidão e os clãs, erguendo o tomo como um escudo. A lua plena iluminava as páginas e uma aura sutil emanou. Veias de luz se espalhando pelo chão, tocando feridas e acalmando fúrias. Humanos e lobos congelaram, visões coletivas invadindo suas mentes. Memórias do tratado original, pactos de sangue que uniam em vez de dividir, traumas de guerras passadas se dissolvendo em compreensão. Thorn rosnou, avançando para rasgar o tomo, mas Darius o interceptou, as presas cravando em seu flanco, derrubando-o na poça de sangue. "Acabou, traidor!" trovejou Darius, sua forma colossal dominando a cena. Marta, vendo o poder se manifestar, largou o forcado, o preconceito rachando como gelo fino. A multidão recuou murmurando preces, enquanto os rivais sobreviventes fugiam para a floresta, o uivo de derrota ecoando nas montanhas. Sob a lua, Darius voltou à forma humana, sujo de sangue, mas vitorioso, e se aproximou de Clara no centro do pátio. O laço os unia como fios invisíveis, e ele pegou sua mão, cortando levemente a palma com uma garra. Não dor, mas uma liberação. "Escolha, minha rainha, imortalidade conosco ou sua vida humana, livre mas frágil." Clara olhou para o vilarejo disperso, para as cicatrizes que o laço já curava em sua alma, a rejeição se transformando em força, o corpo outrora odiado, agora um vaso de poder. "Eu escolho nós, sangue por sangue, eternidade por cura." Ela cortou sua própria palma, misturando o sangue no tomo, que uma onda de energia explodiu, runas acendendo, a maldição se dissolvendo em luz que envolveu o castelo, curando feridas físicas e emocionais. O ritual os consumiu em um abraço febril, lábios se encontrando sob a lua, corpos se entrelaçando com sensualidade primal, mãos explorando curvas e músculos, respirações ofegantes misturando-se a uivos suaves. O laço se selou, transformando Clara não em monstro, mas em híbrida. Força lupina sutil em suas veias, imortalidade compartilhada que apagava traumas antigos. O vilarejo, tocado pela visão,
Murmurou aceitação. O tratado renascido em paz verdadeira. Dias depois, o castelo ecoava com risos em vez de uivos solitários. Clara, ao lado de Darius no trono de carvalho, seus olhos verdes agora salpicados de âmbar, vendo não sombras, mas um futuro de pertencimento. A névoa se dissipara, revelando montanhas eternas, e em seu coração, a viúva pobre encontrara não só amor, mas o poder de se curar, através do lobo que a observara na meia-noite e do fogo que sempre carregara dentro de si.